A caça a este tesouro já levou muitos à morte. Parece que os próximos seremos nós, comentei desanimado, rendendo-me à fatalidade. Como para confirmar minhas palavras, a luz do candeeiro apagou-se e mergulhamos na escuridão. As Minas do Rei Salomão, de Henry Rider Haggard, é um livro de 1885 e a história se passa na África, onde supostamente existiria uma mina de diamantes escondida, supostamente pelo rei Salomão, aquele lá da Bíblia, né? Hoje eu sei que é ficção, hoje, depois de anos, né, eu sei que era uma história de ficção, totalmente de ficção. Mas na época que eu li pela primeira vez, eu era criança, eu jurava que as minas realmente existiram. Em parte porque a gente ouve na Bíblia e assim, né? Para quem acredita na Bíblia como uma coisa, né? As pessoas acreditam de várias formas. Tem gente que acredita que as coisas que estão ali realmente aconteceram e que lugares ainda existem, lugares, né, onde as coisas aconteciam ainda existem, né, hoje, só que mudou bastante, né, em mais de 2000 anos, bem mais de 2000 anos. Então, isso meio que foge um pouco, né, da realidade atual, né, da realidade, uma realidade em que mesmo que as minas existissem, talvez elas não estivessem naquele local exatamente, né. Então, assim, eu lembro de ter pensado, né, quando eu li, né, e assim, quando eu acreditava, né, que realmente as minas poderiam ter existido, né, eu achei o autor fantástico de ter tido essa ideia, né, de usar uma coisa da Bíblia, né, uma coisa que supostamente aconteceu, existiu, né, para criar uma história daquelas de aventura, né, e assim, tão emocionante, tão legal, tão, né, cheia de aula, de sobressaltos, e enfim. E mesmo que depois de eu ter descoberto, né, que a história, né, tipo, as minas não existiram, nunca existiram e tal, eu ainda assim eu fiquei bastante chocada, né, com a cara de pau dessa vez, né, me impressionou foi a cara de pau do Agar de, enfim, de ter criado, né, toda essa história e a galera comprar a ideia, né. Claro que ele foi esperto, né? Ele pegou uma situação que era da Bíblia, então assim, muito difícil as pessoas contestarem, até que elas contestem, né? Essas minas no livro, elas, a área onde eles estavam, né, é totalmente assim, muito distante da onde as minas deveriam realmente ter existido, né? Então assim, eles estavam numa região que eu creio que seja ali mais para o sul da África, talvez a região ali do Botsuana, alguma coisa assim. E as minas, se elas tivessem existido, provavelmente elas seriam mais para o nordeste da África, ali, Egito, não sei, Etiópia, não sei, naquela região ali, né? Então, foi muito bem sacado, né? E eu, assim, tenho uma admiração muito grande por esse cara. O cara vendeu tão, né? O Agar vendeu tão bem a ideia que ele inspirou várias outras obras literárias mesmo, né? Outros livros, outros autores se inspiraram nessas aventuras pela África para escrever suas próprias aventuras e até mesmo outras mídias, né? Adaptaram. Esse livro teve, se eu não me engano, 7 adaptações para o cinema, fora séries, fora animações, né? Desenhos mesmo. Ou seja,
cara é muito bom. Bom, desses filmes, né, que foram feitos baseados nesse livro, né, a gente sabe que muitos filmes adaptados de livros são bastante fiéis, né? Não é o caso dos filmes e dos livros que eu vou apresentar aqui, né? Pelo menos esses que eu tenho prontos, né? Esses vídeos que eu já estou, né? Esse e outros que eu já estou montando, eles deram origem a filmes que foram baseados bem livremente na história, né? Na história original. E As Minas do Rei Salomão não é uma exceção. Acho que, segundo eu li, das 7, né, produções que foram feitas, só a de 1950 que chegou mais perto. E mesmo assim, trocou o gênero de personagem também, porque tem um detalhe, né, no livro que acho que incomoda um pouquinho algumas pessoas. Inclusive o próprio Alan Quatermain, no livro, ele menciona isso. Mas eu acho que era o Agar meio que dando umas alfinetadas, né, nas pessoas que esperam esse tipo de coisa num livro que não é para você esperar esse tipo de coisa, né? Mas eu já vou explicar, peraí. Voltando ao meu raciocínio. O filme que eu vi, o único desses 7 que eu vi, ele é um filme que foi feito, acho que em 1985, e ele foi bem, assim, bem bobinho, né? Chama de tongue in cheek, tipo, foi bem, assim, bem irônico, bem puxado, assim, né? Bobagem. Então ele foi bem zoadinho, foi, assim, a história foi bem mudada, bem modificada, então, assim, a personagem do aristocrata, né, do barão Curtis, né, virou uma mulher, então assim, meio que não tem a maioria dos personagens que tem no livro, né, eles tiram, então assim, ficou bem diferentão, mas é um filme bem divertido, um filme para você, né, é um filme bem estilo Sessão da Tarde, então assim, se você não tiver nada para fazer e quiser se divertir, assim, 1h30, 1h40, eu acho, não sei, não lembro quanto tempo tem. Esse é o filme para você, tá? Esse de 1950 também é interessante, eu acho que eu vou até ver ele, não vi ainda, mas acho que eu vou pegar para ver também. Essa pessoa, né, que no filme, né, apesar de ser bem diferente, ele pega a história bem parecida, a linha, né, principal é bem parecida. Só que tem a Sharon Stone fazendo o papel da pessoa que contrata o Alan Quatermain, né? E ela no filme, ela não está procurando o irmão, o barão no livro está procurando o irmão, ela está procurando o pai, né? E ele desapareceu na região ali onde supostamente estariam as minas do Rei Salomão. Ele estava em busca dessas minas e é ali que acontece toda a aventura, né? No livro é um deserto, isso que eu falei que deve ser, até pela referência aos povos, né? Eu acredito que seja ali no meio, ali no deserto. Tem um deserto ali no Botsuana, que o Botsuana é um país que fica bem isolado, né? E bem isolado que eu digo assim, ele está afastado de litoral, né? É um dos países assim que está fechado ali. E ele tem um deserto no meio dele. Então assim, como no livro tem um deserto, tem um trecho grande de deserto, eu acredito que seja ali. Já no filme parece uma floresta, né? Então assim, já é um pouquinho diferente, mas a ideia ainda é a mesma. Então, eles vão até essa floresta, né, no filme, e tentam achar lá o pai da Jessie Houston, ou Houston, não sei. Eu acho que é Houston, acho que na Wikipedia está escrito errado, provavelmente. Aí, de novo, né, eu teria que ver a de 1950, mas pelo que parece, existe um personagem que no livro é muito importante, mas que eles diminuem um pouco a importância dele. Eles também trocam
o gênero da pessoa, da personagem principal. Acho que não, tenho certeza que, porque não existem muitas figuras femininas, não existem muitas personagens femininas mesmo nesse livro. Esse livro é de 1885, né? Então, assim, é importante que a gente lembre, né? E é um livro de aventura. Então, assim, acredito que o Haggard não viu muito sentido em colocar mulheres em algum papel ali, até porque, né, a história, né, envolvia muita coisa de aventura e naquela época se achava que mulheres eram frágeis demais, não encarariam uma situação dessa. Porém, nós temos duas personagens, né, femininas, só que uma faz o papel da donzela mesmo, né, e como ela não... como é uma história de aventura, né, então não tem final feliz, né, vou dar spoiler logo. E a outra personagem é a vilã, né, faz parte da galera que são os vilões, e eu vou falar sobre isso já também, né, que ela teve as motivações dela e de qualquer forma ela é pintada de uma forma não heróica, né, não dentro não faz parte ali do núcleo da aventura, né. Então são essas duas, e aí acho que nos filmes eles quiseram mudar um pouquinho isso e colocaram como a personagem principal, filmes mais modernos, mais recentes, quiseram colocar como personagem principal personagens femininos. Bom, voltando ao livro, né, a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei levemente incomodada pela questão das caçadas, né? Ao longo da aventura que eles estão vivendo, eles têm uma cena onde eles fazem uma caçada, eles caçam elefantes. E até ali, né, tava tranquilo. Eu falei, poxa, que legal, caçada, elefantes, não sei o que. Achei que eles iam dar um tirinho, matar 1, 2 elefantes, né? Eles mataram dezenas de elefantes. Tá? Esse spoiler eu vou dar porque, assim, vocês têm que estar preparados. É uma cena muito incômoda, tá? E me pareceu muito exagerado, né, que 3 homens pudessem matar tantos elefantes em uma noite. E para quê, né? Mataram dezenas de elefantes para tirar as presas e os corações, para eles se alimentarem, né? Para ter uma fonte de proteína, né? Porque eles estavam levando mantimentos, mas sempre bom, né? Você comer alguma coisa mais fresca. Mas longe de justificar tanta matança, não só por isso, me incomodou também a questão do desperdício, né? Como eu falei, para que matar tanto elefante, né? É só pelo prazer mesmo de atirar e matar, né? A gente cai nessa questão aí bem moderna, não, né? Apesar desse livro ser antigo. E a gente saber, né, que tem um motivo. Apesar desse livro ser bem antigo, né? Essa questão aí, eu acho que está bem atual, né? Mas no contexto do livro, isso está ok, né? A gente não se deve questionar quando você lê o livro. Você tem que olhar lá na contracapa e ver quando foi que esse livro foi publicado, para você poder, né, aceitar pelo menos aquilo ali como uma história que reflete a época, né? Mas, enfim, o que me incomodou, né, mas além do fato da caçada em si, enfim, de tudo mais, foi esse desperdício de vidas, né, que para eles estavam ali somente para suprir uma necessidade do ser humano. Então, os bichos estavam ali para serem mortos mesmo, né? Os seres humanos, alguns até hoje, né, mas
até bem pouco tempo, se achava que a natureza e que todos os outros seres vivos estão aqui à nossa disposição, né, que estão aqui para nos servir, não que nós fazemos parte de todo o sistema, né, ecossistema, que nós somos apenas parte dele, né. O ser humano sempre se achou no topo da cadeia, né, nós sempre fomos os predadores, por mais que tivessem outros predadores, a gente sempre tentou se colocar no topo, né. E essa necessidade, né, basicamente de marfim e mantimentos para, sei lá, 3 dias, quanto tempo iria durar um coração de um elefante, né? E, de novo, essa parte, né, apesar do livro ser uma ficção, essa parte é bem realista, né? Ela reflete realmente o momento de quando esse livro foi escrito. Então, esse livro foi feito numa época em que as coisas funcionavam dessa forma, né? E algumas coisas, inclusive, funcionam assim até hoje, né? Mas, apesar da gente hoje em dia ter uma noção maior de que não é assim que a banda toca, né? Algumas coisas funcionam meio que do mesmo jeito que no século retrasado. Esse livro, na verdade, serviu para eu aprender que nem tudo é binário. 0, 1, preto, branco, 8, 80. Aliás, nada na vida é, né, 100% ou 0%, né? A gente tenta simplificar, tornar didático para as crianças, né, principalmente, mas cedo ou tarde a gente aprende que a vilã do conto de fadas, na verdade, pode ter outras características, além da pura vilania. E que caçadores ávidos por marfim podem ter família e, quiçá, sentimentos. Os temas politicamente incorretos do livro, né, noção de superioridade, estereótipos, servidão no continente africano, também me incomodavam, né? Mas pela época em que o livro foi escrito, a gente meio que entende, mesmo que não aceite. É que eu falei lá atrás, né? A gente precisa olhar a data lá na contracapa, porque acontece que era o mundo que ele conhecia, era o mundo que ele estava descrevendo, o mundo real dele, apesar da obra ser de ficção, de novo. E toda a obra artística, ela, bem ou mal, ela vai refletir a época em que ela foi produzida, né? Então, mesmo que a gente não concorde com o que os personagens fazem, eu acho que, na verdade, isso faz parte, porque, enfim, tem muitos personagens que a gente acaba não gostando, mas se a história, né, vale a pena, se a história te passa alguma coisa, eu acho que é válido.